Queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que Deus te abençoe de maneira grande, tremenda, poderosa e espetacular. Amém? Quero lhe pedir 3 coisas ao você entrar e ficar comigo aqui nesse vídeo. Primeira coisa, deixa logo o seu like. Segunda coisa, compartilhe com mais umas 4 ou 5 pessoas. E terceira coisa, se você está aqui nesse canal assistindo pela primeira vez e você não é inscrito ainda, se inscreva e continue ouvindo, assistindo a Palavra de Deus, só assim você vai me dar motivo para continuar pregando a Palavra de Deus. Dito isso, eu quero te agradecer por estar aqui e vamos ao tema do vídeo de hoje, que é a respeito de perdão. A pergunta que muito tenho ouvido por aí, ou até mesmo no meio de debates com outras pessoas, de outras igrejas, de outras religiões, é: se eu pecar, eu perderei a minha salvação? Uma vez salvo, está salvo para sempre? Uma vez que pecar, se perdeu para sempre a oportunidade de salvação? São perguntas interessantes que podem e devem ser respondidas à luz da palavra de Deus. Vamos aqui em Hebreus, capítulo de número 6, versículos de 4 a 6, ouça o que diz a palavra de Deus. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e a recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Espera aí, nós temos que ler com cuidado e interpretar cada versículo da palavra de Deus com muito cuidado, tá bom? A respeito de perdão. Se eu pecar, eu terei perdão? Eu não quero aqui com esse vídeo incentivar que você continue pecando e também não quero justificar o erro de ninguém. Quero tão somente expor o que a palavra de Deus nos diz e junto com você entender um pouquinho mais sobre o que diz a palavra de Deus, tá bom? Primeira coisa é que se não há perdão, logo o sacrifício de Jesus e Yeshua na cruz foi em vão, não é? Se o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão, então não há motivo para você segui-lo. E a segunda questão é: se ele te perdoou, vale a pena voltar para o velho mundo, voltar para as velhas práticas, rejeitar tudo aquilo que Deus já lhe deu, o Espírito Santo, a promessa, a palavra, a pureza de vida, a mudança que ele proporcionou na tua vida? A pergunta é essa. Então, uma vez que se você pecar, você está perdido para sempre? Não, claro que não. Lembra o que o Senhor Jesus ele disse lá dentro da palavra de Deus? Ele diz assim, Pedro perguntando a ele: Senhor, quantas vezes eu perdoarei o meu irmão se esse pecar contra mim? 7 vezes? Pedro já vai perguntando logo e já vai induzindo: 7 vezes, Senhor? E Jesus disse: não, até 70 vezes 7. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que evangelho é perdão também. Como disse, eu não quero aqui passar a mão na cabeça de irmão nenhum que está em pecado, nem justificar ninguém. Eu estou expondo aquilo que vivo, aquilo que estou pregando e sentindo essa verdade, tá? Interpretando a palavra de Deus, não ao meu modo, mas conforme aquilo que está escrito aqui, conforme aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, não é? Se você pecar, Deus vai ficar muito triste, o Espírito Santo vai ficar muito triste com você. De logo ele vai sair de você. Dependendo da gravidade do pecado, o Espírito Santo se retira de você. E por um tempo você fica sem aquela graça, sem aquela mesma unção, sem aquela mesma autoridade. Mas se você se arrepender sinceramente, assim como o rei Davi, depois de ter pecado contra Deus, você sabe qual foi aquele pecado horrível que ele cometeu, mesmo assim Deus o perdoou, o Espírito de Deus voltou-se novamente sobre ele, ele louvou e compôs cânticos ainda para Deus, e Deus o usou poderosamente. O perdão e a misericórdia de Deus, sim, está sobre você. Sim, o Senhor Jesus, ele te perdoa. Sim, ele é teu fiel advogado. Sim, ele é teu fiel amigo. Sim, se o mundo inteiro te lançar fora, ele vai te acolher, ele vai te perdoar. Lembra quando Pedro pecou contra o Senhor Jesus, que ele negou 3 vezes?
O que aconteceu? Pedro ficou envergonhado, voltou para a velha vida de pescador, Jesus morreu, não é? Jesus o perdoou, meu irmão. Jesus o perdoou e o restaurou. O que seria de Saulo se não fosse o perdão do Senhor Jesus? O que seria de mim? O que seria de você que está assistindo esse vídeo aí, se não fosse o perdão? A pergunta que eu faço em resposta a essa pergunta: se eu pecar, eu perderei minha salvação? A resposta eu vou responder com uma pergunta: será que Deus tem prazer em condenar a alma do ser humano? E a resposta é não. Ele quer te perdoar, Ele quer lhe salvar, Ele quer te redimir. Sabe o que é verdadeiramente misericórdia? Sabe o que é verdadeiramente perdão? O verdadeiro sentido de perdão é você absolver, liberar alguém da culpa. Claro que o escritor aos Hebreus, ele está falando aqui de uma coisa num sentido espiritual muito mais profundo, e eu vou mais além, de uma forma profética até. O escritor aos Hebreus está falando que aqueles que provaram da graça, que provaram do dom celestial, que renegaram. Pecar é uma coisa, escute, pecar, quem não peca? Peca por palavra, pensamentos e obra. Quem não peca, meu Deus do céu? Mas o escritor aos Hebreus aqui, ele está falando daqueles que renegaram, meu irmão, né? Aqueles que recaíram novamente. E aqui eu quero pegar aqui um gancho na palavra profética para esses tempos do fim que nós estamos vivendo. Está pertinho do tempo da apostasia, o tempo do anticristo. E esses sim que renegarem a Cristo e fizerem aliança com o anticristo, aí acabou, já era. Mas pecar, quem não peca, meu irmão? Pecar, o que é pecar? Pecar é errar o alvo, é fugir do objetivo principal. Toda vez que eu vou focar no objetivo, que eu saio daquele objetivo, eu errei o alvo, eu pequei. Convergir é conversão, é mudar de direção, é mudar de rota. Então, todos os dias nós devemos nos converter, mudar, observar a nossa vida, para onde nós queremos ir, para onde estamos indo. Qual a rota que estou tomando? Para onde eu quero ir? Aonde eu vou chegar? Tá? Mas respondendo, uma vez que você pecar e se você se arrepender de coração, Deus te perdoa, Deus te justifica, porque o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz é poderoso para te liberar de todo e qualquer pecado. O único pecado que não haverá perdão, conforme o mesmo Senhor Jesus diz, é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não haverá perdão nem nesta vida e nem na vida futura. Então, quando a palavra de Deus aqui fala no versículo de número 6 de Hebreus capítulo 5, aqui está falando daqueles que renegaram, aqueles que escandalizaram de maneira brutal, que renegaram, que não querem mais Cristo, que renegaram Cristo, renegaram a obra, exporam o Senhor novamente à vergonha da cruz e que escandalizaram de maneira absurda, sem que haja reparação, porque, como disse, o pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém que andou na presença de Deus, alguém que foi usado por Deus nos dons do Espírito de Deus, que foi usado pelo Senhor, mas que passou a blasfemar de Deus, da obra de Deus, do Espírito de Deus e tudo quanto é relativo à obra de Deus. Esses pecam sem que haja conserto. Não sou eu, mas é a palavra de Deus que diz, tá bom? Mas com relação a Deus perdoar os pecados, Ele tem prazer de perdoar os seus pecados. E falando sobre pecado imperdoável, eu quero deixar aqui uma referência. Mateus 12, e versículo de número 31, escute com muita atenção, para você não incorrer nesse mesmo erro. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Está vendo? Não sou eu, são palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Yeshua está dizendo: o homem que blasfemar do Espírito Santo não terá perdão. Portanto, esse é o único pecado
bíblico que eu conheço, pecado dentro da Bíblia Sagrada que eu vi até agora que não há perdão, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde no seu amor e na sua misericórdia. Forte abraço, Deus te abençoe.